imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus fez o nosso corpo do pó, ou do sopro do fôlego de vida, o ruach de Deus. E nós somos corpos escritos por DNA. O conjunto do DNA se chama genoma. E eu preciso dizer a vocês que nós somos criaturas únicas para Deus. Não existe na história da humanidade ninguém com um genoma igual ao de cada um que está aqui nessa sala. Significa que nós somos preciosos para Deus. Nós somos um projeto único ao Criador. Até os gêmeos idênticos, eles têm a árvore central do genoma deles parecido, mas eles têm vários blocos, várias cadeias diferentes. Então, nem os gêmeos idênticos têm o mesmo genoma. Então, eu falo isso para que a gente dê muita importância ao corpo da gente, porque Deus deu muita importância ao nosso corpo. Por isso, nós somos únicos e preciosos para Deus. Depois disso, vem a sequência que a gente nasce criatura de Deus, com um propósito para Ele, aceita Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus por adoção, e aí nós somos selados pelo Espírito Santo, que começa a habitar em nós. Vida no Espírito. Vou passar essa parte um pouco mais rápido, porque eu quero falar mais de outras coisas. Quem vive no Espírito encontra a verdadeira humanidade em seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. De novo, o texto de 1 Coríntios. Então, a experiência do Espírito Santo é a experiência do corpo, no corpo, para o corpo humano. A experiência do Espírito Santo não é só doutrinando nosso espírito, é a experiência que nós temos no corpo também, como nós usamos o nosso corpo. É também a experiência do Espírito Santo conosco. Corpo santificado é corpo dignificado para também sentir e viver em prazer, desfrutar de todos os prazeres possíveis de forma legítima e amorosa, semelhante a Jesus Cristo, que também, enquanto homem, soube desfrutar dos prazeres. Ele comeu, ele bebeu, ele sentiu sono, descansou. E nós não podemos valorizar só a parte espiritual e se esquecer da nossa carne. A gente tem direito de sentir prazer. Agora, como? Isso é muito importante. Como a gente vai sentir esse prazer, a dimensão que a gente vai dar a isso. Viver no Espírito é viver plenamente em todas as dimensões da humanidade, uma vez que a experiência do Espírito nos torna semelhante a Jesus Cristo e se tornou como um de nós. Então, vida plena, humanidade plena, é imitar Jesus Cristo. Passa um tempo. E aí, nós começamos que no século VI, o Papa Gregório instituiu essa lista de 7 pecados capitais. Eles são chamados de 7 pecados capitais porque eles abrem outros pecados, então eles geram outros pecados. Então vou citar esses daí: avareza, inveja, ira, soberba, orgulho, preguiça, luxúria e gula. Você peca com seu corpo aí em luxúria e gula. Então, o uso do nosso corpo pode ser muito pecaminoso. E nesses 2 pecados nós pecamos com o nosso corpo. Faça um tempo. Bom, luxúria. Tem esse texto de Gálatas, mas luxúria é o quê? É o apetite desordenado pelo sexo. É independente da quantidade de sexo que você faz. Luxúria significa aquele cara que fica pensando em sexo todo tempo. É o cara que coloca como tema de seus pensamentos sexo. É o cara que sai na rua, olha sexo em cada situação, e ele começa a inclinar o pendor da carne dele, o pendor da vontade dos seus pensamentos para sexo. Então, esse tipo de pessoa, ele fica constantemente em conflito e tentação, porque ele fica pensando naquilo, seus pensamentos, sua energia começam a convergir para aquilo. E aí, isso é luxúria, é o apetite desordenado pelo sexo. E esse pensamento tão desordenado, você fica pensando, fantasiando, isso vai dar em quê? Vai dar que a luxúria vai terminar levando à imoralidade sexual.
ao pecado. E aí vamos ler esse texto aqui de 1 Coríntios 6, 12 a 20. Tudo me é permitido. Tem outra versão que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Como está escrito em Efésios? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quem está solteiro, aceitou a Jesus, uniu seu corpo com o Senhor. Quem é casado, pela própria palavra, marido e mulher se tornam uma só carne, e os dois estão também com o Senhor. E qual é a saída disso aí? 1 Timóteo 6,11, a gente pode ler depois, diz que a gente deve fugir de situações de impureza sexual. Então, fugir é muito importante nesses casos. Passo mais um take. Mas esse assunto luxúria cabe muita consideração, só que o tempo não dá. Eu queria falar mais desse tema aqui. Gula. Porque a gula procura desordenada no prazer, no comer e no beber. É semelhante à luxúria. A gula é quem começa a inclinar o seu desejo da carne, daquela sensação que é lícita de você ter prazer quando come. A pessoa começa a pensar naquilo o tempo todo. A fuga de prazer daquela pessoa é a comida. É o cara que fica pensando no final de semana o que é que eu vou fazer. O cara que almoça e já fica pensando o que é que ele vai comer 3 horas da tarde, uma banana real, uma coisinha. Então é o cara que fica ligado naquele prazer. E tem algumas variações disso aí que nós vamos conversar. Vamos ler aqui rapidinho Provérbios 23, 19 a 21. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O conceito judaico é que pessoas desse tipo são pessoas de um caráter ruim. São pessoas indolentes. São pessoas que se entregam a esse vício da carne. E naquela época isso era combatido duramente. Faça um take aí para a gente ver como é que isso era combatido em Deuteronômio 21, 18 a 21. Eu estou botando os textos aqui porque se fosse abrir a Bíblia aqui ia demorar mais tempo. Quando alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: esse é nosso filho, é rebelde, quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Chegava ao cúmulo disso merecer naquela época uma morte por lapidação, para você ver como o conceito de caráter era rígido naquela época com aquelas coisas. Eu tenho um outro exemplo aqui de como esse tipo de coisa também acende a ira do Senhor.
que é a glutonaria no deserto. Números 11, 31, 34. Aquela época que o povo estava comendo maná, e aí começaram a reclamar quem é que daria carne para eles. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinham, colheram 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo, o excesso pecaminoso do desejo, ou a exacerbação do desejo. 10 homens significa que quem menos colheu codorna, colheu 40 quilos de codorna. Vamos continuar falando de gula. Partir para uma parte mais prática agora. Faça um ponto aqui. Efeitos físicos da gula por comida no Brasil. Para começar, que no Brasil tem 40,6% dos adultos no Brasil estão obesos. O que é obeso? Você tem de pegar seu índice de massa corporal. Aí está a tabela aí. Normal, 26 a 24, acima do peso, 25 a 29. Aí vem a obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Com um índice de massa corpórea acima de 30, e aí vem de 35 a 39, acima de 40 já aquele super obeso, muito problemático. A Faculdade de Harvard diz que um aumento pequeno de 5 quilos em cada um de vocês aqui diminui o tempo de vida de 5 a 10 anos. Para você ver qual é a sobrecarga de peso e quanto o organismo de vocês tem que se virar nos 30 para poder deixá-los numa situação de saúde. Isso termina reduzindo o tempo de vida de vocês, desgastando o DNA de vocês. Bom, obesidade causa o quê? Síndrome metabólica de resistência à insulina. Você vai ficar gordo, vai aumentar a sua pressão arterial, vai ter resistência à insulina, você vai desenvolver diabetes. Isso é um problema muito grave de saúde. A própria diabetes é um problema gravíssimo de saúde. Desenvolve também a esteatose não alcoólica, porque tem a esteatose alcoólica. Convém lembrar que gula, eu estou falando que o problema de gula é de comida, mas gula também é bebida. É o desejo desordenado pelo prazer da comida e da bebida. Por isso que se fala o comilão e o beberrão. São os dois, gula não é só comida. Mas os obesos, eles apresentam 4, 5 vezes mais risco de desenvolver artrose, porque o excesso de peso desgasta a cartilagem do seu joelho, por exemplo. Você detona seu joelho rapidinho. A esteatose, que é a infiltração gordurosa do fígado, que ocorre a alcoólica pelo álcool, pela comida não alcoólica, ela vai evoluir com a esteatohepatite, daí evolui com a cirrose, da cirrose para uma morte por insuficiência hepática. Não é nada agradável. Outro problema da obesidade, e esse envolve um bocado de coisa: queda da testosterona. Testosterona é o hormônio que lhe deixa mais forte, melhora a sua massa muscular, lhe deixa mais viril, aumenta a sua libido. Queda de testosterona é um fato da obesidade. Por quê? Porque o excesso de tecido adiposo bloqueia um hormônio chamado LH na hipófise, que bloqueia o comando para o testículo mandar produzir testosterona. Então você fica com baixa de testosterona, significa baixa de libido, baixa de desejo, fica fraco, fica cansado, e isso envolve um bocado de coisa na vida da gente. Realmente a obesidade é um problema que nós temos de combater. Hipertrofia prostática e a obesidade está relacionada com hipertrofia, aumento da próstata, que não é câncer, o aumento benigno da próstata. Sua próstata começa a crescer, você começa a acordar mais vezes para ir no sanitário, começa a urinar aos pouquinhos, deixando sempre resíduo,
Porque sua próstata está crescendo e está estreitando o canal que passa a uretra. Não é câncer, mas é um problema. Passa o aqui. Os efeitos psicológicos da obesidade. A obesidade é considerada um desajuste de personalidade. Quem come em excesso tem uma tentativa de neutralizar sensações de depressão, de raiva, de medo, de solidão, sentimentos de inferioridade e de outras emoções negativas. A conduta compulsiva é classificada como psiconeurose. Essa sequência vai determinar no aumento da baixa estima e na instalação de uma depressão mesmo química, um problema químico, daquela que só sai com o uso de remédio. Então, mais um fator que a gente tem de combater. Passe mais um take. Ponto de vista cristão. Esse é um ponto interessante para ver. Comer demais é pecado. Quem acha aqui que comer demais é pecado? Dependente de aula, de tudo que vocês estão vendo aí. Ó, pouca gente aqui, uns 25% aí, ou 20%, acham que comer demais é pecado. Aí o cristão chega e diz assim, ó, eu sou livre para ser quem eu sou. Jesus me ama de qualquer jeito, ou magro ou gordo. Eu aceitei Jesus, pronto. Pertence a Jesus, ele me ama. Bora ver o que é que diz em Romanos 6,12. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É uma resposta aí. Para que Deus me aceite de qualquer jeito. Desejo obsessivo por comida é um desejo desenfreado. É pecado. Comer como tentativa de anular aquelas emoções negativas, de obter segurança, você está tirando a função de Deus. É com Deus que você vai se apegar para tirar essas sensações, para melhorar seu caráter, ficar mais próximo a Cristo. Se você usa a comida para isso, você está saindo da esfera de que Deus é que deve dar essas coisas para você. Então se constitui em pecado, sim. Passa um take aí, por favor. Agora a solução. Emagrecer. Ao emagrecer não é fácil. Porque comer é bom. Comer faz parte dos prazeres que Deus nos deu. É bom mesmo. E beber também. Os dois. Mas a gente tem que tentar emagrecer. Pela nossa saúde, porque o Espírito Santo habita o nosso corpo. Nós temos essa consciência hoje. A gente tem de chegar junto. Primeiro o que a gente vai fazer? Nós vamos estipular o peso compatível com o biotipo. Vai fazer uma análise médica, traçar seu perfil clínico, de laboratório, a sua idade, e vai dizer, tipo assim, seria bom para mim ficar com 90 quilos. Então nós vamos traçar um plano para chegar nesses 90 quilos. A gente só vai perder peso se você perder caloria. Você só perde caloria com dieta ou com exercício. É mais ou menos assim. Com a dieta, a cada 8.000 calorias que você cortar e manter, e não adianta cortar a caloria e por boi preto se entupir que você vai engordar 1 quilo. Numa noite, engorda. Eu mesmo já engordei 1 quilo numa noite. Então, você a cada 8.000 calorias que você corta e mantém, você vai emagrecer 1 quilo. Então, se você cortar 1.000 calorias num dia, em 8 dias você emagrece 1 quilo. Glória a Deus, é uma maravilha. Só que quem emagrece rápido demais desenvolve um efeito chamado sanfona. Seu metabolismo não se ajusta. O organismo fica com os dentes abertos, a primeira comida que chega já é absorvida demais. Entendeu? É problema, é ruim. Até o fígado ele se torna mais gordo, uma síndrome que se chama de fat liver. Então essa dieta que você seca rápido,
quando você começa a comer, o organismo também encara isso como uma ofensa exagerada e se prepara para absorver rápido o que vier pela frente. Então a gente tem de estabelecer o quê? Uma educação alimentar. Tem de estabelecer um plano, tem de aprender a comer, tem de alimentar o corpo durante a semana e no final de semana virar gourmet. Qual a diferença do gourmet e o glutão? O glutão está louco pela comida, como aquele desejo desenfreado, errado. Aí bota aquele prato enorme, aquela montanha na frente, e ele manda ver, ele nem sente o gosto direitinho, ele come aquela quantidade enorme e se empanturra. E o gourmet? O gourmet vai comer devagar, vai dissolvendo a comida na boca, vai sentindo um prazer, ele vai se deliciando aos poucos. No final, o prazer da comida, o gourmet sente mais num prato bem menor, aquele pratinho francês, que a maioria não gosta, que é pequeno, mas aquela porção é muito legal para manter a estética da gente, do que o glutão, que come aquela quantidade enorme. Outra coisa, e o exercício, né? O exercício físico. Se você tiver a combinação dos dois, é ideal. Muito bom. Porque uma hora de caminhada você perde 319 calorias. Uma hora de musculação, 450 calorias. Se você perde caloria com a redução da sua dieta, que não significa comer mal, não significa comer mal, a sua reeducação alimentar. Você pode comer muito bem, mas sabendo contar suas calorias, a porção do seu prato, manter o negócio ali bonitinho. E você ainda perde peso com exercício, a coisa melhora muito, muito. Inclusive porque o exercício físico produz testosterona aí, viu? Para vocês saberem disso. Vocês começarem a fazer um exercício físico, tanto aeróbico quanto musculação, aumenta a produção de testosterona de vocês e vai ser uma glória no casamento. Tenho certeza disso. Outra coisa, dormir bem. Olhe, quem dorme mal, engorda. Porque dormir mal faz aumentar esse hormônio ali, ó, grelina. Esse hormônio é um hormônio produzido pelo corpo que diz ao cérebro o seguinte: sinta fome, sinta fome. Então, quem dorme mal aumenta a produção da grelina e diminui o nível desse hormônio aí, da saciedade, a leptina, que é um hormônio produzido pelas células adiposas do seu corpo. Vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas dormir bem, importantíssimo para manter seu peso. Você não vai conseguir manter seu peso se você não dormir bem. E é dormir profundamente, entrar naquele sono REM que sonha, aquelas coisas todas. Você vai ficar perfeito, recuperado. Massa muscular. Dos 30 aos 65 anos, uma pessoa com atividade normal, ela perde até 25% da massa muscular. E os sedentários, aquele cara que trabalha, chega em casa e vai para a televisão, não anda, não faz nada, no final de semana está só vendo ali net, essas coisas. Sedentário. Esse perde 3 kg de músculo cada 10 anos. Em 30 anos perdeu 9 kg. Pegue 9 kg de músculo em cima do peso de vocês aí. Só que, né, você perdeu músculo, mas ganhou gordura, né? E músculo queima energia. Gordura estoca. Vamos lá. Endorfinas. Endorfinas são os hormônios do prazer. Codifica ao cérebro prazer. O exercício físico produz endorfina. Assim como o sexo produz endorfina, senão ninguém fazia. Assim como comer produz endorfina, por isso que é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém comia aqui não. Né? Alguns cheiros. Portanto, as endorfinas produzidas pelo exercício são muito boas. Quem não está fazendo exercício está deixando de lado uma fonte de prazer. O cara que se foca só na comida, o glutão, aquele desejo desenfreado só por comida e bebida, ele está focando só naquele prazer. E os outros prazeres? E o prazer que você tem quando faz exercício? E o prazer do sexo? Então, a gente tem que usar o que Deus deu para a gente, que possa todas as fontes de prazer. Exercício é fonte de prazer? Sim, tem que ser feito. Circulação. Esse tema é bom. Quando você faz exercício, aumenta a circulação do seu sistema arterial venoso. Arterial, sai o sangue bombeado do coração, cheio de oxigênio, serve as células. Quando acaba de servir as células, é captado por outro sistema, que é o venoso, que é o sangue não oxigenado, que vai pegar aquele sangue, trazer para o coração de novo, quer dizer, passa pelo pulmão antes, para pegar o oxigênio de novo e ficar circulando.
Se você faz exercício e aumenta essa circulação, seu sangue, seu corpo vai ficar mais oxigenado, vai respirar melhor, você vai ficar mais bem nutrido também, não é isso? Você aumenta a circulação, suas arteríolas vão se abrir todas, sua microcirculação vai se abrir, significa que você vai ter, a nível de cérebro, maior capacidade cognitiva, inteligência, acesso à memória. É muito bom. Outra coisa, vamos falar também do terceiro sistema de circulação, sistema linfático. Linfa é aquele sanguezinho branco, quando você tem uma ferida que você corta, que mina aquela aguinha branca. Essa é a linfa. O fluido linfático tem 50% de proteína plasmática. Então 50% das proteínas que vão servir as suas células todas é da linfa. A linfa recebe a eliminação das toxinas do resíduo celular, do trabalho de suas células. Aquele lixo joga na linfa. E a linfa tem 15 litros. Seu sangue vermelho tem 5. A linfa 15. Só que a linfa não tem o bombeamento do coração. Então, para essa linfa circular, ela circula muito lentamente. Precisa de contração muscular. Olha o exercício aí. Para ela poder circular. A linfa dá um circuito completo no seu corpo em 24 horas. Uma pessoa normal, não faz muito exercício. É uma vida cotidiana. Mas para quem faz exercício, essa linfa circula 3 vezes mais. Ela dá 3 voltas em 24 horas. Não se esqueçam também do sistema imunológico, o sistema da linfa. É na linfa que estão os linfócitos, as células killers. Todo o seu sistema de defesa do seu corpo está na linfa. A linfa tem 600 nódulos. São os gânglios, são os filtros, satélites do seu sistema de defesa. Então, se você tem uma infecção da garganta e você é um cara que faz exercício, você está em uma atividade, sua linfa vai circular melhor, então as células de defesa vão se focar mais naquele problema, mais rápido. Então, seu corpo vai ficar mais nutrido, seu sistema imunológico, sua defesa vai ficar melhor, porque também sua circulação linfática está chegando junto. E na sudorese, quando você faz exercício, aumenta a sua energia, aumentando a sua energia, aumenta o calor do corpo, aumentando o calor do corpo, você sua, suando libera as toxinas. Suar é excelente, libera as toxinas, limpa o seu corpo. Ritmo intestinal também, aumenta os movimentos peristálticos, as contrações do intestino, você aumenta o seu ritmo de evacuação. Tem mais alguma coisa que eu ia falar aqui assim, só mais uma coisa, gente. Na época de Jesus, se caminhava de 5 a 16 km por dia. Então, fazer exercício é bom, Jesus fazer exercício, né? Bom, já chegamos no nosso hora marcada. Queria deixar para vocês aqui que realmente nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é nosso, nós somos únicos, essenciais para Deus. Nós somos criaturas feitas com propósito para Ele. E hoje, nosso corpo habita o Espírito Santo. Nós temos de tomar conta por nós, por nossas famílias e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós.